Olá, bom dia. 27 de julho de 2025. É o Campo Web no ar aqui pelas lentes do JMD. Eu sou José Domingos Lemos Teixeira e estaremos juntos nessa edição com os principais destaques da semana. Exportações de carne bovina do Brasil para os Estados Unidos caem severamente. O índice das cidades mais violentas do país. Por que aonde tem agro é menor o índice de violência nas cidades? Quanto custa produzir 1 hectare de arroz no Rio Grande do Sul? Quanto se paga de juro? E também a colheita do milho safrinha no Brasil. Como está a colheita no Mato Grosso, o estado que mais tem área de milho safrinha no Brasil? O Campo Web tem o apoio da Cooperativa Agrícola Tupã-Siretã Limitada, Agropan, uma cooperativa com mais de 50 anos, presente em Tupã-Siretã e na região. Também a Via Certa Bank. A Via Certa Bank está presente na Avenida Vaz Ferreira, em Tupã-Siretã. A Via Certa Bank tem linhas de crédito para ter o seu capital de giro dentro da sua propriedade. Via Certa Bank, em Tupã-Siretã. A Agropecuária em Tupã-Siretã tem nome, a Agropecuária Viana, presente em 2 endereços, na Avenida Rio Branco e na Avenida Padre Roque Gonzalez. Agropecuária Viana, com tudo para a sua propriedade rural e também para o seu pet e as suas atividades agrícolas na cidade. O Campo Web, nessa edição de hoje, traz em primeira pauta o assunto com relação às tarifas da carne do Brasil, que está, a partir de 1º de agosto, já com tarifas de 50% para a exportação do nosso principal mercado, que é os Estados Unidos. O Brasil tem uma relação de venda de milhares de toneladas. Por exemplo, no mês de abril, o Brasil vendeu 47.836 toneladas de carne bovina para o país norte-americano. De lá para cá, tivemos uma queda considerável. No entanto, no mês de julho, até o dia 21, conforme o gráfico, o Brasil chegou a 9.745 toneladas de carne. A redução de praticamente 75% do volume de carne exportado significa que deveremos ter um excesso de oferta no mercado interno. Para quem queremos vender essa carne? Para quem iremos vender 35 mil toneladas de carne por mês, que é o que está faltando para fechar o nosso ápice de venda aos Estados Unidos. Os rebanhos, os confinamentos, principalmente no Goiás, no Mato Grosso e sul do Pará, que concentra as maiores populações bovinas, não vão conseguir esperar. O inverno do Rio Grande do Sul, que tem no gado europeu, nas linhagens de genética da Europa, as pastagens, principalmente na região fronteira oeste, em breve começam os abates. A nossa carne dentro do mercado interno deverá cair de preço. E ainda assim não é possível ter uma esperança que o excedente seja absorvido pela população nacional. Resta saber se a diplomacia brasileira, a partir do dia 1º de agosto, terá condições de reverter esse quadro. Por outro lado, o mercado norte-americano já está procurando carne, principalmente nos nossos vizinhos Uruguai e Argentina, que têm grandes rebanhos. Embora a mosca fatal, que está por chegar nos Estados Unidos e ataca os bovinos, fazendo com que as suas ações da mosca comam os animais, por incrível que pareça, ainda é prematuro prever que nós voltaremos a exportar carne com a mesma força para os Estados Unidos, se não caírem as tarifas e não houver uma negociação. Sindicatos rurais e também entidades de classe estão muito preocupados com o cenário onde vamos colocar essa carne. Aguardamos os próximos capítulos e o Campo Web segue atento a esse segmento, bem como os demais cadeias que estão sendo atingidas pela tarifa de 50%. Durante essa semana, tivemos
a divulgação por intermédio do Ministério da Justiça e principalmente o Ministério da Segurança das cidades mais violentas do país. Vale notar que o ranking foi feito para um critério, e o critério sempre foi o número de assassinatos para cada 100 mil pessoas. É interessante que, desde a cidade mais violenta do Brasil, Maranguape, cidade do nosso eterno Chico Anísio, que tem 79,9 homicídios para cada 100 mil pessoas, até a cidade mais pacífica do Brasil, nenhuma delas, nas primeiras 100 cidades, está relacionado com cidades que tenham cadeia com o agro. É muito difícil prever se essa correlação tem sentido devido à população efetivamente trabalhando, a população ativa trabalhando. No entanto, nas 20 principais cidades onde se encontra o índice maior de violência com mortes, a cultura da cana se faz destaque. Em todas elas, principalmente a cultura da cana. E isso é um reflexo de que nestas regiões ainda não se tem as máquinas para colher cana. Ainda é feito nos moldes antigos, com muita mão de obra e também o uso de facão, de armas brancas, como diz a legislação. Cabe lembrar que o índice das cidades mais violentas do país tem um PIB menor e o grau de escolaridade também é baixo. O arroz nosso de cada dia é consumido em todo o Brasil. E o Rio Grande do Sul tem 72% da produção nacional. Tanto que o presidente da Federarroz, essa semana, divulgou que está com capacidade máxima de lotação nos armazéns e nos estoques dos arrozeiros do Rio Grande do Sul e vai ser preciso exportar arroz no Brasil, porque esse excedente deverá ocupar muito espaço até a última safra. Segundo, a taxa de juros que foi delineada pelo Ministério da Agricultura com o Plano Safra em relação ao ano passado, nós tivemos uma relação na taxa de juros que mexe bastante com o arrozeiro do Rio Grande do Sul. Quando olhamos o Plano Safra, com uma taxa para demais produtores de 14% em situações normal, ou taxas livres de 17,4%, também o custo operacional dos bancos se equivale a 3% nas duas situações. Mas, no entanto, quando nós vamos para o Plano Safra, nós temos uma taxa de juros de 17%. E quando os juros são livres, nós temos uma taxa de juros de 21%. 17 contra 21. O que representa isso dentro do custeio agrícola do arroz? Ou seja, quando se opta pelo Plano Safra e se trabalha com uma taxa de juros de 17%, cada hectare de arroz, o produtor vai pagar R$ 2.075,90. Quando vai para a taxa de juro livre, muda o cenário e o produtor passa a pagar R$ 2.568,10. Mas quanto é, então, os insumos, o operacional e a taxa de juro para se produzir e trabalhar num hectare de arroz? Segundo as instituições do setor, e principalmente o IRGA, nós devemos ter R$ 12.211,18 por hectare, com uma expectativa de produção em torno de 8 mil quilos. Ou seja, a taxa de juro que o agricultor, o arrozeiro, está pagando está passando de R$ 2.000 por hectare. E, no fim, isso é repassado para o consumidor, já que é um dos alimentos mais consumidos no Brasil. Vamos estar de olho também para ver o quanto a taxa de juros chegará na soja nas próximas edições. A colheita do milho no Brasil avança significativamente, mas ainda não é os melhores resultados. Segundo o IMEA, que divulgou na última sexta-feira os dados do Mato Grosso, temos 90,37% da safra do milho colhido, frente ao ano passado de 99,28%. E a média histórica dos últimos 5 anos é 93,32%. Em poucos dias, o Brasil já deverá ter todo o milho safrinha colhido.
Não raro, é fácil de ver já pelo interior do Mato Grosso armazéns lotados de milho e muito milho por lá de fora nos armazéns, esperando condições de ser exportados o mais breve possível. Setembro está logo ali, e entre o agricultor que tem armazém armazenar a soja e o milho, ele vai escolher sempre a soja pelo valor agregado. O Campo Web trouxe esses 4 destaques na edição de hoje e também parabeniza aqui as datas especiais. A primeira, de sexta-feira, comemorado o Dia do Colono e do Motorista. Todos somos colono e todos somos motorista. Transportamos sonhos e produzimos comida. E amanhã, dia 28 de julho, é comemorado o Dia do Agricultor. Esse personagem que o Campo Web tanto exalta, sabendo das suas responsabilidades e também do significado que tem para um país como o nosso e para uma sociedade como a nossa. O Campo Web existe em razão do nosso web telespectador, mas principalmente do ator principal, que é o agricultor. Com o apoio da Cooperativa Agrícola Tupã-Seretã Limitada Agropan, da Via Certa Bank e da Agropecuária Viana, o Campo Web volta na próxima semana, aqui pelas lentes do JMD, em mais uma edição com assuntos pertinentes ao agro. Até lá.